A senadora Damares Alves, atualmente do Partido Republicanos, foi condenada a pagar uma indenização de R$ 7.000 para uma professora após acusá-la de ameaçar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Só que o judiciário entendeu que houve difamação e as falas foram retiradas do contexto. Olha, mais uma derrota para a ex-ministra do governo Jair Bolsonaro. Quem vai contar essa história para a gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Ai, quer dizer que essa vai ser uma das poucas vezes na qual tiraram do contexto realmente uma justificativa válida. Então, né, Sofia, quem diria que tirar do contexto e fazer, né, espalhar fake news seria algo que é inadequado, né, que não pode acontecer. Quem diria? Que essa galera do bolsonarismo não entendeu isso ainda, né? Então, o que acontece aí, a gente teve a Damares, eu não vou trazer o vídeo em que ela circulou nas redes sociais, mas a professora estava explicando numa live ali as questões em relação a Michele Bolsonaro. E o que é que o bolsonarismo faz? O que é que a Damares fez? Justamente isso. Ela pegou essa fala, ela divulgou, né, um corte com a edição nas redes sociais, é bem a linha do bolsonarismo fazer isso, e essa edição aparentava que a professora estava ali fazendo uma ameaça a Michele Bolsonaro, quando não foi isso que aconteceu, de acordo com o próprio sistema judiciário, e o próprio judiciário aí, o juiz Flávio Augusto Martins Leite, da segunda vara de Brasília, ele concluiu e publicou, né, que há um vínculo de conteúdo calunioso com descontextualização das falas da professora e viola a honra e imagem dessa professora, inclusive porque vale lembrar que a Damares publicou no seu perfil de alta circulação. É um dano para a imagem, né, da pessoa atingida, né, o que aconteceu. E aí eu vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer a matéria que aponta, né, o que aconteceu com a professora e essa condenação da Damares, que vai ter que pagar uma indenizaçãozinha aí. Inclusive, já contesta aqui que acho que é um valor muito pouco, tá, gente? Vamos lá. Olá! A Justiça do Distrito Federal condenou a senadora Damares Alves, do Republicanos, a indenizar uma professora por dano moral. A parlamentar tinha publicado um vídeo editado que atribuiu à educadora uma suposta ameaça à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O juiz do caso concluiu que a publicação tinha conteúdo calunioso, descontextualizando as falas da professora e violando a honra e a imagem dela. Para o magistrado, a disseminação de informações falsas pode causar danos irreparáveis, principalmente em plataformas digitais de grande alcance. E a Justiça determinou que a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, isso mesmo, remova da... E aí a gente tem o quê, né? Ah, Sofia, te mandei, por favor, no chat privado a notícia do Migalhas, porque é interessante a gente colocar, eu falei que a gente não ia publicar, não ia mostrar aqui, mas ali, né? Tem um print do que a Damares publicou nas redes sociais dela, e aí no próprio print, olha a legenda que ela colocou. Peraí, querem destruir a minha amiga Michele Bolsonaro politicamente, quiçá de outras formas. Que formas seriam essas? Isso é uma ameaça de morte? Mas não era esse povo do amor? Amor nada, é puro ódio. Não adianta tentarem calar e ameaçar Bolsonaro, e aí é isso, né? É a linha de violência política que vai seguindo, só para finalizar, né? Não adianta calar e ameaçar de morte Michele Bolsonaro. Ela é uma mulher de Deus, fiel aos seus princípios e toca o coração das pessoas porque fala a verdade. Isso não pode ficar impune. Os participantes dessa live precisam explicar o que quiseram dizer com que estar de outro jeito. Eu vou acompanhar este episódio de perto. A minha amiga Michele não está sozinha. E aí, a partir dessa publicação, né, dessa questão, o juiz ele entendeu o detalhe que ainda está publicado no Instagram, no Twitter da Damares, né? Sofia aí abriu, o print vai direto para o Instagram da Damares, e o juiz entendeu que esse tipo de descontextualização do que aconteceu
que a professora não cometeu nenhuma ameaça, essa descontextualização do que aconteceu, era justamente um ponto de violação que tirava ali o contexto e tirava também, que afetava, perdão, a dignidade e honra da professora. Logo, ela merecia indenização, mas eu já falei, né, contexto, o valor de R$7.000 é um valor muito pouco para o que acontece, porque algo é muito danoso e violento de acordo com a imagem, e reverter isso é muito, muito difícil. Depois que uma fake news com informação espalhada, não tem como voltar atrás. E a gente tem aí o juiz que determina, entre aspas, olha a fala do magistrado, a liberdade de expressão, a oposição política ou qualquer manifestação de indignação não é sinônimo de permissão para a violação de direitos alheios, ainda mais quando falsa, portanto, injusta. Essa é uma afirmação do juiz, e a determinação é de exclusão da postagem até 48 horas, sobre pena diária de R$1.000, limitada a R$50.000, além desse pagamento de R$7.000 por danos morais à professora. A defesa da Damares informou que ainda não recebeu a sentença, né, a determinação judicial, logo, como não foi notificada até o momento, por isso que essa postagem certamente continua de acordo com a defesa, né? Vamos entender que essa é a defesa informa que não foi notificada, mas está nos veículos de comunicação, a gente está falando aqui. Então, 48 horas aí a gente já sabe, né? A gente vai ficar de olho também, porque vai que não aumenta. Inclusive, se essa pena fosse para a professora, eu estava super feliz, eu acho que eles deveriam manter, inclusive, esse valor aí para ver se a professora recebia um pouquinho mais, né, gente? Mas é isso. Fala, Sofia. Eu, na verdade, muito acho... pouco. E é isso que eu ia dizer, eu ainda acho muito pouco, né, isso aí, porque, cara, o estrago que uma pessoa com, assim, a visibilidade da Damares Alves pode fazer na vida de uma pessoa, ainda mais considerando que a gente sabe como funciona o bolsonarismo, a gente sabe como eles muitas vezes usam ataques coordenados, como usam do discurso de ódio e tudo mais, a gente sabe como eles funcionam. É muito pouco. É muito pouco o estrago que isso faz na vida de uma pessoa. Gente, nessa live mesmo, nós estávamos em outro corte agora há pouco falando sobre pessoas que foram mortas. Mortas. A gente estava falando do Marcelo Arruda, a Dai também citou o mestre... Desculpa, faltou o nome do capoeirista, Dai? Mestre Moa do Catendê. Mestre Moa do Catendê. Então, é com esse tipo de pessoa que se está lidando. Quando uma pessoa da envergadura da Damares ataca a professora dessa maneira, ela está jogando esse tipo de pessoa para cima da professora. Cara, não apenas é assustador, não apenas causa aí sim um dano moral, como é perigoso. É literalmente perigoso. Então eu realmente achei muito pouco, muito pouco. Mais alguma coisa, Dai? A gente pode lembrar, eu vou te pedir para trazer um outro vídeo, Sophie, que vai lembrar uma outra questão aí, que a Damares já saiu falando. Para quem não lembra, né, a Damares tem muitas falas extremamente polêmicas, tem muitas questões que foram contestadas e depois foram, inclusive, comprovadas que não eram verídicas, e a gente vai lembrar, sim, do que aconteceu lá na ilha de Marajós. Por favor, Sofia. A ilha de Marajó, no Pará, é paradisíaca, mas ostenta alguns dos piores indicadores sociais do Brasil. O bolsonarismo, sempre que pode, tenta tirar proveito político de um problema que é real por lá, o abuso e a exploração sexual de menores. Mas dá a esse problema uma dimensão e uma espetacularização que ele não tem e não merece. Agora mesmo, o bolsonarismo tenta criar uma CPI no Congresso Nacional. Quando estava no poder, Jair Bolsonaro criou o programa Abrace o Marajó, uma ideia da então ministra Damares Alves, atualmente senadora. A obra desse programa, pouca ou quase nada. Conclusão de uma auditoria da Controladoria Geral da União. O atual Ministério dos Direitos Humanos diz que a taxa de gravidez precoce no Marajó continuou igualzinha, o dobro da média nacional. Diz também que a verba da assistência social caiu no governo Bolsonaro em 10 dos 17 municípios da ilha.
Não é à toa que Lula ganhou de Bolsonaro em toda a ilha na eleição. Não é à toa também que o Ministério Público Federal cobra de Damares Alves 2,5 milhões de reais por dano moral e coletivo contra o Marajó. Eu conto essa história na nova Carta Capital. A ilha de Marajó, no Pará, é paradisíaca, mas Aí, né? Isso é uma coisa que eu vou admitir pra você, Dai, que me causa muito ódio. E sim, a palavra é ódio mesmo. Não venha com o papinho de o amor, etc. Não, eu tô falando de ódio mesmo. Que é a forma com que eles instrumentalizam uma questão muito séria. Porque é séria essa questão da exploração sexual infantil. Isso não é uma coisa que pode ser ignorada. E a direita instrumentaliza isso ao mesmo tempo que tenta impor medidas que, na verdade, facilitam a exploração sexual infantil. Eu e a Ana falamos isso ontem, o corte saiu hoje de manhã, no caso da menina de 13 anos, que foi assassinada pelo pastor. Gente, educação sexual nas escolas, isso é extremamente necessário para que as crianças saibam o que está sendo feito com elas e saibam se defender disso, saibam denunciar isso. Você tem uma criança que não tem acesso à educação sexual, muitas vezes ela está sendo abusada sexualmente sem nem perceber. Homeschooling, que é outra coisa que a direita adora defender. As crianças, quem mais denuncia caso de exploração sexual contra crianças são as professoras, porque normalmente isso acontece dentro da própria família. A família não vai denunciar porque é dentro da própria família que está acontecendo a exploração sexual, o abuso sexual infantil. Então são as professoras que normalmente são quem denuncia. E daí você vai ver e tem lá o pessoal dizendo da direita, ai não, vamos fazer homeschooling. Sabe, gente? Estilo, PQP, os caras são os que mais ajudam a exploração sexual infantil e depois fica fazendo esse teatrinho. Ah, mais, Dai? Mais alguma coisa, Dai? Só uma coisa, Sofia, acho que só para contextualizar que a maioria das, inclusive a gente está falando da violência sexual, mas não é apenas sexual. A maioria das violências que acontecem contra crianças e adolescentes também são em âmbito familiar, infelizmente. Só para reforçar o que você traz, a relação dos professores, da escola, é muito importante, justamente para tirar um pouco do poder, né, que essas violências, essas pessoas com essas violências têm têm com essas crianças. Então, é extremamente necessário que haja um olhar atento para nossas crianças, adolescentes, sobretudo dentro das casas, dentro de igrejas, porque não é o primeiro nem o segundo caso que a gente relata aqui. Infelizmente, diariamente a gente tem notícias sobre isso no país. É isso, Sofia. Exato, Dai, exato. Vamos ficando por aqui? Ficamos. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais Plantão no Meteoro.